Olá, pessoal. Passaram bem o final de semana? Espero que sim, junto com as suas mamães queridas, né? Então vamos lá. Iniciando mais uma semana e nós vamos começar com a nossa aula de geografia. E eu começo a aula de geografia fazendo a correção do questionário que eu passei para vocês fazerem na última aula do dia 6, que é na página 77, 78 e 79. Então, agora nós vamos fazer a conferência dessas respostas, tá? Aquelas que forem pessoais, a opinião de vocês. Algumas têm a resposta correta e eu quero que vocês façam essa observação aí na apostila de vocês, tá? Então, vamos lá. Página 77, diálogo com o texto. A questão 1. O que é divisão dos lugares, produzida pelo trabalho humano, pela ocupação de espaços de diferentes formas e pela construção das relações entre as pessoas, ajudou a construir? Bom, essa resposta aqui tem bastante coisa nela. Vocês podem observar aqui a página 73. Ela faz um comentário aqui em cima, olha, tá? Falando que ajudou a construir e organizar um território. A gente pode colocar então assim, vou ajudar vocês, tá? O que ajudou a construir? Ajudou a construir um estado, um território, uma cidade e sua organização, onde os povos criaram leis e regras que devem ou deveriam ser seguidas por todo o povo, tá? Se tornando assim um lugar onde ocasionasse a boa convivência, onde as leis fossem seguidas, né? Mas a resposta correta, sim, completa é: o que ajudou a construir? Ajudou a construir um território, um estado, uma cidade, e o povo criou leis e regras para serem seguidas por todos. Essa é a resposta, tá bem? A questão 2. Releia o trecho e responda as questões a seguir. Então, esse quadradinho lilás aí. Povo. Povo é um grupo de pessoas que partilham a mesma língua, tradições e história e buscam um bem comum. Dentro da questão 2 eu tenho o A e o B. A. Com base na definição lida, podemos afirmar que o povo tem necessariamente a mesma etnia? Justifique a sua resposta. A resposta é não. Por quê? Porque o Brasil é formado pela miscigenação, pela mistura de vários povos. Essa é a resposta, tá? De vários povos, de vários grupos, de várias raças. Aí, da forma que você colocou, se estiver dentro disso que eu expliquei, deixa assim. A questão B. Por que os brasileiros, em sua grande maioria, diferenciam-se quanto ao aspecto físico, ao contrário do que ocorre em alguns outros países, como Japão e Bolívia, por exemplo? Por que os brasileiros eles se diferenciam nesse aspecto físico? Porque é tudo isso que eu falei. É uma mistura de povos. Lembra que nós vimos lá? É a mistura do índio, branco e negro, além de ter um país que recebeu muitos imigrantes. Então, por que ele tem esse aspecto físico diferenciado? Porque o Brasil recebeu muitos imigrantes e porque é uma mistura de raças. Ponto. 3. O que diferencia os sistemas de monarquia e república? Monarquia, vamos lá, sistema de governo em que um rei ou um imperador tem o maior poder. República é um sistema político em que os cidadãos escolhem seus representantes através do voto. Essa é a resposta correta, certo? Depois, aqui olha, a questão 4 é aquele quadro, tá? Eu quero parabenizar os alunos que mandaram as fotos para mim, ficaram muito bonitos os desenhos de vocês, viu? Parabéns, tá? Na questão 4 diz assim: no espaço abaixo, desenhe ou cole imagens de coisas que você considera interessantes ou importantes em seu país. E você pode selecioná-las a partir dos elementos da natureza ou do que foi criado pelas pessoas, caracterizando assim o seu lugar. A maioria desenhou sobre um ponto turístico, que foi o Cristo Redentor. Embaixo, vocês colocaram por que representa um país, né? Quando a gente já vê o Cristo Redentor, já pensa no Rio de Janeiro, que aquela imagem é um ponto turístico do Brasil e que muitas pessoas, quando vêm aqui, querem visitar esse lugar. Então, a maioria colocou sobre isso. Então, era para você colocar, colar ou desenhar seu desenho
um lugar que caracterize o seu país, né? Que quando todo mundo vê, já lembra que faz parte do Brasil esse lugar. E por quê? O que você representou caracteriza o seu país? Por que que você acha? Tá? Então aí é a resposta pessoal, tá? E eu vou aceitar aquilo que vocês colocaram, porque é de acordo com a opinião de vocês. Então aqui não tem uma resposta correta, é a sua, tá? É a sua escolha e a justificativa da sua escolha, tá bom? Vamos para a questão 5 agora. Procure no dicionário o significado da palavra Constituição e registre-o nas linhas a seguir. Então, eu vou ler para vocês a definição que está no dicionário, tá? Então, ó, Constituição. Também pode ser chamada de Carta Magna Maior, traço, lei fundamental e suprema de um Estado que contém normas a respeito da formação dos poderes públicos. Aqui na apostila também tem uma definição. Se você colocou a definição que está aqui, eu também aceito, certo? Dentro da questão 5, eu tenho a questão A e B. Então, vamos para a questão A agora, ó. Sobre quais assuntos a Constituição legisla? São 3. Primeira, forma de governo. A segunda, distribuição de competências. A terceira, direitos e deveres dos cidadãos. Essa é a resposta correta. B. Qual a importância da Constituição na vida de um país? Ela estabelece e firma aspectos fundamentais da organização política de um país. Resumindo, ela estabelece aspectos fundamentais para a organização política de um país. Continuando, terminamos a nossa correção, né? Façam aí, vocês têm a possibilidade de voltar as respostas várias vezes, corrigir se acaso a sua resposta não tem nada a ver com o que eu coloquei, mas lá na explicação, no dia do conteúdo, eu expliquei direitinho o questionário, eu acho que deu para vocês se localizarem aí, tá? Agora, a gente vai mudar para a página 80 para falar das regiões brasileiras. Então, nós encerramos ali povo, estado e território, e agora a gente vai passar para trabalhar o último tema aqui dessa unidade do primeiro bimestre, tá? As regiões brasileiras. Então, eu vou ler apenas a primeira parte, tá? Porque o essencial hoje nessa aula é que você faça a correção do questionário, tá bom, pessoal? Então, ó, as regiões brasileiras. O Brasil está localizado no continente americano. Nós já trabalhamos isso até caiu em prova, né? Melhor dizendo, na América do Sul. É um país muito grande, mais ou menos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Isso significa que há nele uma grande diversidade de paisagens, florestas, campos, lugares mais úmidos e lugares mais secos. Bom, tudo bem, bebê? Vocês me desculpem, mas a minha aluna não gosta de faltar à aula, tá? Então, vamos lá. As atividades desenvolvidas são variadas. Há lugares em que predomina a agropecuária e há lugares mais e outros menos urbanizados. Há lugares com indústrias e serviços variados. Então, aqui nós temos essa diversidade, né? Aqui no território brasileiro, nós temos grande parte que se concentra mais na zona rural, grande parte também mais a zona urbana, onde tem mais as indústrias e as fábricas, né? E nesses lugares o trabalho realizado é diferente. Existem diferenças nas condições de vida para as pessoas, como acesso à educação, à saúde. Lembra que eu falei do êxodo rural? As pessoas saem da zona rural e vão para a zona urbana em busca de melhores condições de vida, de um emprego, de moradia, de escola para os seus filhos, tá? Essa diversidade impõe atender a necessidades de toda a ordem para o desenvolvimento e a interpretação dessas áreas e das pessoas que vivem nelas. O Estado, o Estado sendo organização política, precisa coletar informações sobre as realidades presentes em seu território, para que possa orientar-se e organizar suas ações visando ao bem comum, ou seja, oferecer ou garantir o que é de direito de todo cidadão. Com esse objetivo, foi criado em 1934 o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
que só começou a funcionar a partir de 1936. Ligado ao governo federal da União, o IBGE é responsável por fazer levantamentos sobre a população, no caso o censo demográfico, além de pesquisas sobre as condições naturais do território e as diversas atividades econômicas que existem no país, que é o censo econômico. Então, como nós já falamos, o Estado, que é essa organização política, cada Estado tem uma necessidade diferente e os seus governantes precisam fazer um levantamento disso, de criar leis e regras e, assim, benefícios para a população. E esse IBGE aqui são aquelas pessoas que às vezes batem palma na casa da gente, no nosso portão, pedindo para chamar o papai ou a mamãe, para fazer um questionário, sabe? Quantas pessoas moram na casa, quantas pessoas trabalham, quantas pessoas são estudantes ainda, quantos menores de 12 anos, se tem idosos que trabalham, que moram na casa, quantas pessoas trabalham, qual a média de salário. Tudo isso para compor como um relatório aqui, um gráfico, na verdade, né, da população do território brasileiro, para assim criar essas leis e essas regras para que possam beneficiar o povo daquela região, tá? Então, depois lá na outra página, tá falando mais ou menos isso que eu expliquei, ó, página 81. Os dados coletados permitem aos municípios, aos estados e à União conhecerem melhor o país, as pessoas que nele vivem e as formas como elas trabalham e produzem riqueza. Assim, é possível criar tanto estratégias políticas públicas que cuidem das questões mais básicas, saúde, educação e geração de empregos, quanto programas que visem ao desenvolvimento das diferentes áreas do país. Para facilitar essa compreensão, especialmente para a União, que gera programas para atender a todo o país, o IBGE, que é esse Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criou uma nova divisão do território, utilizando os aspectos naturais e socioeconômicos das regiões brasileiras. Então, vocês têm dois mapas aí, a divisão política, tá? Ó, aqui, a divisão política, os estados, né, direitinho, que nós conhecemos, a gente tem no nosso encarte de mapas. E aqui a divisão regional. Nós temos a legenda aqui, ó. Parte amarela aqui, região norte. Essa parte bege aqui, região nordeste. Depois vem a parte marrom aqui, região centro-oeste. Depois o verde, região sudeste, ó, nós estamos aqui. E depois aqui embaixo a região sul, tá? Então vem assim depois, ó. Nas páginas a seguir, conheça as principais características de cada região brasileira. Só que por hoje, na aula de geografia, nós vamos ficar por aqui, tá? Na próxima aula eu vou explicar, vamos conversar sobre as regiões do Brasil. Eu quero que vocês deem uma atenção especial para a correção do questionário, tá bom, pessoal? Eu não consigo fazer uma correção assim como a gente costuma fazer em sala, que vocês vêm na minha mesa, ou com a participação de vocês, ou às vezes a gente vai estruturando a resposta na lousa, mas eu estou fazendo as correções por vídeo e eu preciso que vocês façam, bem? Tá? É só observar direitinho a explicação da professora com lápis e borracha na mão e fazer a correção. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula de geografia. Beijo!